Olá, sou Fernanda Citrinovich, uma das fundadoras do Movimento Desconecta. Na última semana, o vídeo do influenciador, conhecido como Felca, viralizou nas redes sociais ao denunciar adultização, sexualização e exploração de crianças na internet, alcançando milhões de visualizações. Embora o debate sobre exploração infantil na internet já aconteça há muitos anos entre pessoas e institutos de proteção da infância, o impacto do vídeo do Felca trouxe uma mobilização inédita no Congresso Nacional, onde dezenas de projetos de lei de proteção à criança foram protocolados nos últimos dias. No entanto, é importante destacar que desde 2022 já existe um projeto de lei, conhecido como PL 2628, vem sendo já amplamente discutido, que visa justamente a proteção da criança e do adolescente no ambiente digital. E é para falar sobre esse projeto de lei que eu estou aqui hoje com a advogada, especialista em publicidade, mídia e entretenimento, a Catarina Fugulin, líder de políticas públicas do Movimento Desconecta, que vem acompanhando de perto, lá em Brasília, todo o trâmite desse projeto. Boa noite, Catarina, e obrigada por participar deste bate-papo. Boa noite, Fernanda, de nada. Então, vamos lá, vamos ao ponto central aqui da nossa conversa. O que é esse projeto de lei 2628, ou simplesmente PL 2628? O que ele propõe, afinal? O PL 2628, ele tem um apelido de ECA Digital. Isso porque ele protege a criança e o adolescente também em ambiente digital. Como o ECA é uma lei de 1990, naquela época o mundo ainda era muito diferente, a gente não tinha sequer internet. Então, agora, desde 2022, esse projeto de lei vem sendo discutido para justamente colocar uma rede maior de proteção para a criança. A gente sabe que a criança ela tem prioridade de proteção, de defesa, de cuidados pela Constituição Federal, e esse projeto de lei vem somar às outras leis que olham para a criança e para o adolescente. Perfeito. Surgiram, né, como todo assunto que fica em evidência, surgiram na última semana muitos mitos sobre o PL 2628, né? Um deles é que esse projeto de lei vai proibir redes sociais como Instagram, TikTok, YouTube, ou até que ele vai retirar a responsabilidade dos pais. Isso é verdade? Jamais. A responsabilidade dos pais nunca será tirada. O que o PL 2628 faz, ele facilita um pouco a vida dessas famílias, porque hoje o ônus inteiro de supervisão do conteúdo e do acesso que as crianças têm em internet no geral, tá? Porque o PL 2628, ele não regula apenas redes sociais. Ele regula caixas de recompensa, ele regula aplicativos de transporte, ele regula aplicativo de entrega de comida, todos os aplicativos que são usados por crianças ou que podem, que não são desenhados para as crianças, mas que as crianças vão querer usar, como uma rede social, por exemplo, que só pode a partir de 13 anos, mas todo mundo sabe que tem um monte de criança abaixo dessa idade ali. Perfeito, então ele não é específico para a rede social. Não, ele não é específico para rede social. Tanto que a gente tem um aplicativo de transportes por aí que está anunciando que acabou de criar uma conta TIM, justamente para conectar a conta de uma criança à conta do adulto. Isso já é uma antecipação do que está previsto na lei. A lei coloca isso como uma obrigação. Toda criança que tiver uma conta num aplicativo, numa rede social, precisa ter uma conta conectada. Se você pensar bem, a criança não pode nem andar no elevador do prédio sozinha, que todo prédio tem um aviso, né? Escada rolante de shopping. Então, por que num carro de aplicativo ela podia andar sem nenhum tipo de supervisão dos pais? Então, agora é obrigatório que os pais tenham ali a conta vinculada para saber onde ela está, qual motorista que ela pegou, quanto ela gastou, de onde ela saiu, para onde ela foi. Então, na verdade, é uma ajuda para esses pais. Perfeito, perfeito. Uma grande preocupação que eu tenho visto em torno do PL 2628 é se ele poderá censurar a liberdade de expressão, né, das pessoas, especialmente nas redes sociais. Isso pode realmente acontecer?
Não, isso não pode acontecer. Eu vou dividir aqui essa resposta em 2 aspectos, tá? O primeiro é que este projeto de lei, ele regula apenas o design das redes sociais para as crianças. Então, as redes sociais para os adultos vai continuar igual. Nada vai mudar para os adultos, apenas para as crianças. Então, tá bom. Com isso posto, a gente vai falar sobre que tipo de design a gente vai precisar ter numa rede social. Hoje, as redes sociais, elas são desenhadas para adultos, elas não são desenhadas para as crianças. Então, o PL, ele vem e fala assim, olha só, empresas de tecnologia, como vocês sabem que as crianças também podem acessar, a gente quer que vocês façam umas mudanças no design de vocês. Vocês vão criar esse aplicativo já considerando que uma criança pode entrar ali. Então, a gente vai fazer algumas mudanças. Por exemplo, não vai poder ter aquela rolagem infinita, porque isso é altamente O famoso viciante. scrolling infinito, né? O scrolling infinito, porque isso é altamente viciante. A gente sabe que tem uma questão de dopamina. A dopamina é uma molécula que vicia, os níveis dela aumentam no cérebro, depois a gente fica atrás disso. Enfim, já tem 1 milhão de estudos sobre essa questão dopaminérgica ligada ao scrolling infinito, que para contas registradas abaixo de 18 anos não vai mais poder ter. Né? A gente tem proibição, por exemplo, de perfilamento de crianças para fins de publicidade, porque nós já temos uma regulação que diz que publicidade para criança é proibido. Explica um pouco melhor o que é esse perfilamento que a gente escuta falarem por aí. Esse perfilamento é o estudo que aquele aplicativo faz do seu comportamento na rede. Tá. Então, eu abri o meu Instagram e hoje eu estou interessada em ver foto de receita de risoto. Uhum. Então, ele percebe que eu estou indo atrás de receitas de risoto e começa a me oferecer cada vez mais receitas de risoto. Uhum. Né? E aí ele percebe que eu paro mais tempo nas receitas de risoto que levam abobrinha. Então ele começa a me oferecer mais receitas de risoto com abobrinha e ele começa a me oferecer receitas com abobrinha, porque ele percebeu que esse é o meu interesse. Quando ele percebe que eu perdi interesse nisso, ele vai me oferecer as outras coisas que ele percebeu. Então ele vai captando o nosso comportamento naquela rede, naquele aplicativo, para conseguir oferecer para a gente, sem parar, através do scrolling infinito, os conteúdos que a gente se interessa. E isso, lógico, né, se transforma em dado, esses dados, eles valem dinheiro, e isso se transforma em publicidade, porque daí eu vendo esse comportamento para um anunciante que quer anunciar para mim, né, a marca do risoto, o mercado que vende abobrinha, o azeite, enfim. Então, isso para criança passa a ser proibido. Perfeito. Então, eles não conseguem mais usar os algoritmos para fazer o perfilamento, passa a ser proibido isso em relação à conta infantil. Passa a ser proibido. Perfeito. Uma dúvida que surge também, que eu já ouvi, é quanto à real necessidade da existência desse projeto de lei, considerando que já existem legislações, né, como o ECA, o Marco Legal da Primeira Infância, que protegem a infância. Afinal, essas leis que já existem, né, uma lei bastante ampla como o ECA, já não é suficiente para coibir e punir também os crimes contra as crianças e os adolescentes no ambiente digital? Não, ainda não são. Primeiro porque o ECA é uma lei linda, né, contudo antiga, e hoje ela não abrange alguns problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Então, a gente estava agora falando de publicidade, por exemplo. O ECA, ele tem uma regra para criança participar de publicidade, só que essa regra não cita rede social, internet, não, né, porque é uma lei de 1990. Então, essa lacuna na lei, essa omissão da lei faz com que se abra um espaço para a coisa ficar sem regra. A gente não consegue aplicar regra nenhuma, então. Então, o que a gente faz? Traz uma lei nova para dizer, olha só, publicidade na rede vai ser considerado essas práticas aqui, né? Então, unboxing é publicidade ou não é? O menor que está fazendo publicidade na conta do pai adulto, é ou não é? Então, assim, tudo isso vem explicadinho na lei. A mesma coisa que a gente estava falando agora, né, de mexer nos designs. Não tem lei nenhuma que fala sobre design de aplicativo. Perfeito. Então, não seria uma inovação de crimes, nada disso. É apenas uma atualização, porque quando o ECA foi feito lá em 1990, não se sabia que a internet evoluiria dessa forma, que existiriam as redes sociais. Então, a gente está trazendo esse contexto atual
para a lei que já existe. A gente está atualizando, é isso? Isso mesmo, tanto que o apelido desse PL 2628 é ECA Digital, porque ele também vai versar sobre a proteção das crianças e dos adolescentes, mas ele complementa o ECA de 1990, tanto que ao longo do projeto de lei você vai ver fazendo referência ao ECA. Conforme diz o ECA de 1990, a gente, então assim, eles conversam. Eles não são projetos antagônicos, leis antagônicas, eles conversam. E a gente não inova em crime nenhum. O Código Penal, ele existe e vai continuar existindo. Perfeito. Só vamos situar, olha, aqui na rede acontece isso, qual o procedimento que deve ser adotado em cada situação. Ele vai detalhar como é que acontece isso no mundo digital, é isso? É isso. Perfeito. Em termos de tramitação, apenas para todo mundo entender, quais são as etapas que já foram vencidas aí no trâmite desse projeto de lei e onde é que a gente está nesse momento? Eu vou começar lá de trás, tá? Esse projeto de lei, ele foi o senador Alessandro Vieira, que é do MDB, ele pediu para o Legal Front, que é um instituto, um think tank jurídico, ajudá-lo a redigir esse projeto de lei. Então, já é uma lei que já nasce feita por especialistas. E aí, quando chegou no Senado, essa sugestão de lei, o senador fez alguns ajustes junto com as audiências públicas que aconteceram no Senado, que foram 2. O texto final foi aprovado pelo Senado, então eles votaram por essa lei, por esse projeto de lei, eles aprovaram, e aí foi remetido à Câmara dos Deputados. Lá na Câmara dos Deputados, o relator da lei é o Jadiel Alencar, deputado federal, e o Jadiel chamou 3 audiências públicas, que é bastante, cada uma com 10 especialistas. É isso que eu queria entender, como é que funciona aqui para quem é leigo no assunto, né? Eu entendo um pouco, como você, eu também sou advogada, mas para entender como é que funciona. A audiência pública, quem participa? Qualquer pessoa pode participar e efetivamente dessas audiências públicas, desse PL em questão, quem participou? Quem Então, foi ouvido? As audiências públicas, elas são uma forma da gente colocar todos os congressistas na mesma página, é uma forma de trazer informação sobre um assunto específico que os congressistas não têm conhecimento técnico suficiente, por impraticável que é a gente conhecer tudo no mundo. Então, é uma forma da gente trazer essas informações para daí ter subsídio para votar aquela lei. Subsídio técnico, teórico, conhecimento mesmo. Então, o gabinete do deputado Jadiel, ele resolveu dividir em 3 audiências públicas, cada uma com foco. E chamaram especialistas. Então, por exemplo, o Cristiano Nabuco, ele foi uma das pessoas que participou, né? Um psicólogo que tem uma relação importante com o tema das telas, ele é fundador do Ambulatório de Detox Digital da USP, então, uma pessoa que está bastante inserida nesse assunto, foi um dos ouvidos. A juíza Vanessa Cavalieri foi outra. Instituto Alana foi outro. A Secretaria de Direitos Digitais, que está à frente dessa discussão, também foi ouvida. SaferNet foi escutado. Quem mais? Movimento Meta. Oi? Movimento Desconecta? Movimento Desconecta também participou de... Participamos. Meta, Google, YouTube. Isso que eu queria saber. As Big Techs também foram ouvidas pelos congressistas nessa etapa de audiência pública, certo? Foram, e todos os setores de Big Tech, tá? Então, foram as redes sociais, né? YouTube, Meta, Google. Sabemos que o Discord também incidiu, ele não foi ouvido em audiência pública, mas a gente sabe que ele também foi nos gabinetes, ele também conversou, ele também entregou documentos para mostrar o lado dele ali também. A indústria de games foi ouvida, a indústria de streaming foi ouvida. Então, assim, todo mundo foi ouvido. Então, parece que é um projeto de lei bastante maduro, né? E que estamos falando aí de 2022, quando ele foi proposto, já estamos em 2025, são 3 anos de trâmite, de discussão, amplamente discutido por todos os setores da sociedade, onde isso pode ser sensível, especialistas no assunto. Então, é um projeto de lei maduro, discutido, robusto, aprovado no Senado. É isso? É isso, e mais do que isso, Fernanda, ele é democrático. Porque ele ouviu todo mundo, né? Os representantes das famílias, representante de rede social, representante de game, representante do governo, representante do Poder Judiciário.
Então, assim, é democrático, né? E as audiências públicas, elas são abertas a todos os congressistas, abertas a toda a população, e os links delas ficam disponíveis no canal do YouTube, da Câmara no YouTube e no site da Câmara. Então, assim, Perfeito. qualquer pessoa pode pegar esse link, sentar e assistir o que foi falado ali, o que foi discutido. Ao final dessas audiências públicas, o deputado Jadiel e a equipe dele preparam um relatório final, onde eles resumem a lei, eles resumem tudo o que foi falado nas audiências públicas por cada um dos especialistas ouvidos, e daí eles propõem alguns ajustes no projeto de lei que eles receberam do Senado, no texto que eles recebem do Senado. Então, com o conhecimento que eles acumularam, eles propuseram alguns pequenos ajustes ali. A maior parte deles muito técnicos, não teve uma mudança substancial no projeto, são ajustes técnicos e atenderam alguns pedidos de alguns setores da sociedade ali que conseguiram ser acomodados no projeto de lei sem nenhum prejuízo para o intuito da lei. Perfeito. E esse resumo técnico que você acabou de dizer, ele fica disponível para qualquer pessoa? Se eu quiser ler, eu consigo acessar, me informar e formar minha própria opinião quanto ao projeto de lei? Como é que funciona? Consegue, ele também fica disponível no site da Câmara, é um relatório grande, ele tem 93 páginas. Imaginar. Uhum. E assim, super alto, o nível dele técnico tá muito bom. Justamente por isso, porque ele ouviu muita gente, as pessoas envolvidas nessa discussão são pessoas que realmente estão envolvidas com esse tema há bastante tempo. Perfeito. Então, E quais são os principais benefícios que você, que é especialista no assunto, que esteve presente em todas as audiências públicas desse projeto de lei, que você acredita que a eventual aprovação desse projeto de lei no Congresso e posterior sanção presidencial pode trazer para a nossa infância? bastante coisa. Primeiro de tudo, eu acho que esse projeto de lei, ele traz alívio parental. A gente mora num país em que a gente tem um número de mães solo, né, muito grande, uma sobrecarga familiar, materna grande, um tempo de transporte gasto nas grandes cidades grande, a gente tem tripla jornada, essa é a realidade da família brasileira. Então, sim, a internet, o celular, eles acabam sendo uma ajuda, um suporte para essas famílias. E na hora que você coloca o ônus em cima desta família e apenas dela, para que porque o conteúdo da internet, ele não é uma busca ativa, ele é passivo. Você senta ali e começa a receber coisas que às vezes você não queria receber. É diferente de ir numa banca de jornal e pegar aquilo que você Numa quer pegar. biblioteca e buscar um livro. Ou até mesmo enfim, um serviço de filme por streaming, que você procura ali até achar alguma coisa que você quer ver. Ele até pode te sugerir algumas coisas, né? Mas você só vai ver o conteúdo completo na hora que você quiser ver aquele conteúdo completo. A rede social em específico, ela tem Você não um escolhe, ritmo. você engole, né? Isso, você engole, e é porque ela tem um ritmo muito rápido, então até você entender aquilo, o que é aquilo que você está vendo, você já viu, né? Então, é importante para os pais, para as famílias, enfim, para toda a sociedade ter esse apoio de saber que a conta está conectada na conta de um adulto, que existe algum tipo de uma facilidade para supervisão parental. Então, agora, as redes com esse projeto de lei, elas passam a ser obrigadas a fornecer ferramentas de supervisão parental, primeiro, gratuitas, Perfeito. porque hoje não é. As Não poucas é, que tem. nem são gratuitas e nem são fáceis de mexer. Fáceis. Né? Eu tenho esse desafio enfim, estou debruçada nesse assunto há algum tempo, e mesmo assim encontro bastante dificuldade em utilizar uma ferramenta de controle parental. E pelo que entendi, o projeto de lei vem facilitar isso também, não é isso? Ele facilita isso porque ele coloca como obrigação daquele aplicativo ter ferramentas, ter as configurações de supervisão parental de forma simples, inteligível, intuitiva e ostensivas. Então, você não precisa mais dar 10 cliques para chegar onde você quer chegar e ainda tem que responder, fazer escolhas de configuração com nomes difíceis. Sim. Porque é difícil ler um termo de uso, a gente não entende direito o que está escrito ali. Gigantesco. Uhum. Isso, imenso, chato, com palavras difíceis, muitas vezes traduzido do inglês sem nenhum tipo de tropicalização, então fica ainda mais difícil de ler, né? Agora não, agora tem que ser uma coisa fácil.
Então, isso facilita muito a vida dos pais, que vão, meu filho quer usar o Instagram? Tá bom, ele pega o Instagram, abre, já tá ali, quantas horas pode usar, quais conteúdos você não quer que ele veja, você coloca ali as palavras que você quer banir para ele, pode acessar depois das 8 da noite, sim ou não. Então, assim, é muito mais fácil do que aquela mãe tem que ficar investigando ali dentro, né? Muitas vezes acaba nem fazendo o controle parental de tanto trabalho que dá, né? Exato. Muitas vezes a gente mora num país de 200 milhões de habitantes, né? Então, muitas vezes as pessoas sequer sabem. Sabem que existe, sem dúvida. Sem dúvida. Aliás, eu acho que a grande maioria, né? E como é que ficam esses outros projetos de lei que também visam a proteção da infância no ambiente digital, que foram protocolados recentemente? É importante que eles sejam discutidos, ou você entende que o PL 2628 vai suprir todas as questões de proteção da infância no ambiente digital? Todos os PLs são muito bem-vindos. A proteção da infância, ela é prioridade e ela é uma pauta que não há que ser discutida, a prioridade da infância, a proteção da infância, né? Então, todo e qualquer projeto de lei que fale sobre isso é extremamente bem-vindo. O que a gente mais quer é justamente os políticos mobilizados para proteger a infância e a juventude. Que lindo isso! Então, vamos discutir, vamos olhar um por um, mas não sem prejuízo deste outro projeto de lei que já está pronto, que foi amplamente discutido, que estamos desde 2022, porque a gente sabe que um projeto de lei demora. E ele ainda demora um tempo para realmente ser eficaz. Né? Ele pode ser votado, pode ser sancionado, mas as empresas têm um tempo de adaptação até ele realmente entrar em vigor. Então, a infância pode esperar? Já não está podendo, já não pode mais esperar, né? Já estamos atrasados nessa regulamentação. Acho que tardar qualquer mês vai ser bastante. Imagine começar a discutir um novo projeto de lei, né? É por isso que a gente tem falado tanto em urgência na aprovação desse projeto, não obstante seja muito importante que a gente analise e se debruce nos novos que foram apresentados, não é isso? Que podem se somar a esse que já existe, ou que podem eventualmente até alterar esse que já existe, né? Através dos decretos, lei complementar, enfim, né? O Brasil tem bastante instrumento legislativo para criar lei nova, tanto que a gente é um dos países campeões, né, no número de leis. Então, assim, a gente quer olhar tudo isso, inclusive o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, quando ele instituiu a Comissão Geral para discutir todos esses novos projetos de lei, ele convidou a sociedade civil para participar dessa discussão, o que muito interessa, né? Queremos participar. Bom, Catarina, para fechar, como é que as pessoas que realmente se preocupam com esse tema podem ajudar ou se envolver? Primeiro de tudo, tem um abaixo-assinado que está circulando nas redes, na internet, enfim, o WhatsApp, né? É importante assinar esse abaixo-assinado, porque ele mostra robustez no pedido, ele mostra quantas pessoas estão preocupadas com essa questão. Precisamos cobrar os nossos deputados, né? Aqueles que a gente votou, ou aqueles que a gente não votou, mas que, querendo ou não, também nos representam, para que eles votem a urgência desse projeto de lei. Hoje, esse projeto de lei, ele tem um requerimento de urgência pendente de votação na Câmara. O que quer dizer isso? A partir do momento que os deputados se reúnem e julgam e votam, né, se esse projeto é urgente ou não, ele vai ter algum rito de votação. Né? Um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar. A gente quer que ele seja votado da forma mais rápida, então é importante que eles votem pela urgência deste projeto de lei. Então, precisamos pressionar os deputados para que eles votem essa urgência. Perfeito, e também levar o tema para as escolas, para a comunidade, para os espaços de convivência, né? Seguir perfis que tratam o tema, né? Como o Movimento Desconecta, Instituto Alana, Protocolo Eu Te Vejo, da doutora Vanessa Cavalieri, o Instituto Liberta. Tem muito conteúdo bom que eu acho que vale a pena a gente assistir, para que a gente forme a nossa opinião em relação a esse assunto, né? Nos preocupa muito quando a gente começa a politizar a pauta da proteção da criança, né? Essa é uma pauta que deveria ser prioridade para qualquer pessoa da nossa sociedade. Então, espero que as pessoas consigam entender isso de uma forma branda e que realmente se informem, corram atrás, a informação é tudo, né? Um conhecimento raso pode desvirtuar o que realmente é importante aqui nesse momento.
né? E que tirem suas dúvidas, né, Fernanda? A gente não pode ter medo de perguntar. Eu tenho recebido bastante mensagem pelo DM do Instagram, perguntando. E as mensagens que chegam para mim falando, olha, eu não sei mesmo. As pessoas escrevem isso, eu estou perguntando porque eu não sei mesmo. Que bom, é para perguntar mesmo. Vamos esclarecer esse projeto de lei. Eu fui ler, não entendi nada do que está falando o artigo 5º. Você me ajuda? Ajudo. Vamos entender juntos o que é isso aqui que está escrito, né? O juridiquês é chato, o juridiquês, ele é quase um outro idioma, né? Um dialeto, ele é distante do dia a dia de todos nós, e a gente não precisa não entender o que a lei fala. A gente vai entender, a gente vai desmistificar e a gente vai concordar. Perfeito, e essa era justamente a nossa intenção com esse bate-papo hoje, tentar esclarecer. As perguntas que eu trouxe foram de dúvidas que surgiram de pessoas conhecidas, de dúvidas que eu vi nas próprias redes sociais, que eu acho importante a gente prestar esse papel de informação para a sociedade também, né? Agradeço muito, Catarina, todos os seus esclarecimentos e a sua dedicação a esse assunto. Imagina, eu fico à disposição, qualquer dúvida que qualquer pessoa tiver, vamos conversar. O recado que a gente quer deixar é: se você se importa com a segurança digital, o bem-estar e a saúde das nossas crianças, esse é um momento muito importante. Se informe, mobilize a sua comunidade. A aprovação do PL 2628 é um passo muito importante para que o ambiente digital seja um espaço mais seguro. Obrigada, Catarina, de novo. Muito obrigada a todos.